E a Copa chegou ao fim. O título é da Argentina, o vice francês e o torneio sediado pelo Catar já entra na história pelos bons e maus motivos. Fim de Copa traz sempre aquela conversa de quem foram os melhores, quem foram os piores. Então vou deixar aqui a minha seleção da Copa de 2022. Lembrando que é a minha opinião, você tem todo o direito de discordá-la aí nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever e etc. No gol, Emiliano Martinez. As 3 defesas de pênalti já chamam a atenção. Claro que o Martinez não é exatamente o goleiro mais seguro do mundo. A Argentina, por exemplo, teve média de mais de um gol por jogo tomado nessa Copa. Mas nos momentos decisivos, o Martinez apareceu. Nos momentos que a Argentina mais precisou. Lógico que talvez os melhores da Copa, por assim dizer, talvez tenham sido o Bono, do Marrocos, o Livakovic, da Croácia. Mas eu escolhi o Martinez bem, não porque ele foi exatamente o melhor, mas talvez por ele ter sido o mais decisivo. Aquela defesa, os 120 minutos no chute do Muani, que provavelmente é a maior defesa de todos os tempos, pelo menos do que se trata de Copa do Mundo. Acho que talvez supera até aquela do Banks, né, defendendo a cabeçada do Pelé. Um bom demonstrativo que esse lugar dele aqui é mais do que merecido. Se não é exatamente o melhor, o mais decisivo, e às vezes ser o mais decisivo vale mais do que ser exatamente o melhor. Na lateral direita, Achraf Hakimi. Não foi exatamente um torneio do Hakimi com os números que ele costuma demonstrar, né, aquela volúpia ofensiva. Ele só deu uma assistência toda a competição. Mas é importante destacar aqui a importância do trabalho coletivo que o Hakimi teve. E não só ofensivamente, carregando a bola, colocando a bola no campo do adversário, ajudando a equipe do Marrocos a atacar. Mas também é bom lembrar que ele teve uma grande participação defensiva também. E que muitas vezes é criticado nos clubes por uma falta assim, de competência defensiva, vamos assim dizer. Mas eu acho que nessa Copa demonstrou que, pelo menos pela seleção, não dá motivo para críticas nesse aspecto. Foi uma grande Copa, tudo bem que eu acho que a lateral direita é a posição mais escassa do futebol mundial, assim, nível mundial pelo menos. Não teve uma competição tão grande assim por esse lugar. Eu acho bem merecido esse lugar do Hakimi aqui, que foi uma grande Copa dele e do Marrocos. Na zaga, Joško Gvardiol, da Croácia. 51% dos duelos vencidos, 1.6 interceptações por jogo, 5.3 afastamentos de perigo por jogo. Foi uma Copa assim incrível do Gvardiol. Vamos lembrar que ele tem 20 anos só. Só 20 anos e joga como se tivesse 30. Porque normalmente, para quem joga na zaga, o auge vem um pouquinho mais tardiamente. E é até estranho ver um jogador tão novo se comportar tão bem defensivamente, tão bem na sua noção de jogo, saber os atalhos do campo, saber o que fazer. O Gvardiol fez uma Copa assim excelente. Claro que o que vai ficar para a história vai ser aquele lance que o Messi deu nele, que fez ele de bobo na assistência pro gol da Argentina, se eu não me engano, o segundo, né, o gol do Álvares. Mas que zagueiro no mundo nunca foi humilhado por Lionel Messi? Isso não é desfeita nem mérito para nenhum jogador, porque se trata de levar um drible do Messi. Todo mundo levou. O Ramos, que para mim é o melhor zagueiro dessa geração, cansou de apanhar pro Messi. Então não tem como usar esse jogo como um grande demérito do Gvardiol para não colocar ele nessa seleção. Jogou como gente grande, não jogou como um jovem de 20 anos, jogou como um veterano. É uma das esperanças aí da Croácia para que esse bom momento nessas últimas 2 Copas persista
por mais algumas competições. O outro zagueiro, Thiago Silva. Acho que é uma escolha meio polêmica, não pela qualidade do Thiago, mas creio que por ele ter sido, dentre os jogadores dessa seleção aqui, o que menos jogou, né, em questão de quantidade de jogos, e o que mais cedo foi eliminado, né? Foi eliminado nas quartas finais, só jogou 4 jogos. Porém, eu acho que enquanto jogou, o Thiago foi, por uma boa margem, o melhor zagueiro. Arriscaria dizer até o melhor jogador defensivo da Copa. 75% dos duelos terrestres vencidos, 60% dos duelos aéreos vencidos, uma assistência ainda, uma bela assistência, tem uma média de faltas sofridas maior do que faltas cometidas, que é incrível para um zagueiro. O Thiago fez uma Copa perfeita. Se despediu, né, acho que das Copas do Mundo, né, talvez também da seleção, em um altíssimo nível. E eu acho que, como eu falei anteriormente, enquanto ele estava jogando, enquanto o Brasil estava na Copa, ele foi o melhor jogador defensivo da Copa. Só que o Brasil acabou eliminado, e eu não acho justo punir ele pelo Brasil não ter avançado, sendo que ele não teve nada a ver com a eliminação do Brasil, né? Foi outros problemas, outras situações que levaram à eliminação brasileira. Eu não acho que o Thiago foi um dos motivos para essa eliminação. Então, acho que vale a pena colocar ele aqui. Acho que é válido e acho que ele merece esse lugar nessa seleção. O Thiago, que pra mim ele tá bem no debate de melhor zagueiro de todos os tempos do Brasil. Um debate bem forte, acho que ele merece. Tem bastante argumentos para estar nesse debate. Na lateral esquerda, Théo Hernandes, da França. 1 gol e 2 assistências. O Théo, ele se viveu uma situação curiosa nessa Copa do Mundo, porque ele entrou justamente no lugar do irmão, que se contundiu muito feio. Um belo drible do australiano, do gol de empate, não, do gol que abriu o placar do jogo da Austrália contra a França. E o Hernandes, ele entrou, ele já merecia um lugar no time titular do pré-Copa, mas nessa Copa ele mostrou por que tanta gente clamava pela entrada dele. Ele que talvez seja o melhor lateral esquerdo do mundo atualmente, né? Ter começado como reserva na sua própria seleção é uma coisa meio doida, né? Mas tem que respeitar que o irmão dele, né, o Lucas, foi campeão do mundo, jogando bem, tudo mais. Então o Théo fez valer a chance que ele recebeu, foi muito bem. Acho que a gente, assim como o Hakimi, a gente conhece o Théo mais pela volúpia ofensiva, pelo desempenho, grande desempenho ofensivo que ele tem. Mas eu acho que na partida da semifinal contra o Marrocos, do próprio Hakimi, ele demonstrou uma atuação defensiva, que acho que para pessoas que não acompanham tanto ele, acho que mesmo para pessoas que acompanham ele na Série A com o Milan, né, regularmente, foi surpreendente, porque o Marrocos tentou abusar, né, dessa falta de não diria falta de comprometimento defensivo do Mbappé, mas assim, o descanso defensivo que ele recebe. E o Théo, ele estava bastante exposto, mas ele se portou muito bem, ele defendeu assim, otimamente bem, não comprometeu em nenhum momento, fez uma grande partida do aspecto defensivo, o que pode, como eu disse, surpreender muita gente. E eu acho que assim, essa partida diz muito sobre o que foi a Copa do Théo. Claro que na final, jogada ontem, né, no domingo, ele não foi tão bem. Foi, achei bem mediano pra ruim, assim, né? Não teve nenhum grande erro que tenha comprometido, pelo que eu lembre, da partida. Mas faltou alguma coisa ali, ele acabou sendo substituído. O Camavinga, que entrou por ali no lugar dele, foi bem melhor, soube dominar melhor aquele lado de campo. Mas pela Copa como um todo, acho que o Théo merece muito esse lugar na seleção. Acho que foi o melhor lateral esquerdo da Copa. Agora o meio de campo. Sofiane Amrabat, do Marrocos.
2.3 divididos por jogo, 85% de passes certos, 57 posses ganhas, o maior número da Copa. Assim, acho que esses números, eles não dizem, acho, tudo. Não traduzem a importância do Amrabat para essa equipe do Marrocos, para o jogo defensivo e o jogo de armação do Marrocos. Foi uma atuação assim, incrível do Amrabat. Acho que podemos dizer que ele foi o melhor jogador do Marrocos nessa Copa. Se portou otimamente bem, mesmo para quem acompanha ele na Fiorentina. Acho que se surpreendeu um pouquinho com ele demonstrar esse nível de atuação num palco como é a Copa do Mundo, que é algo muito especial. E o Amrabat, ele não só defensivamente, ele foi um pilar aí defensivamente, mas também muito no controle do jogo, nos passes certos, no modo como ele animava os companheiros, como ele foi um termômetro muitas vezes do time do Marrocos. É um nome assim que eu acho, dos nomes aqui dessa seleção, é um dos que não podem sair de jeito nenhum, acho, de nenhuma seleção das que fizerem por aí. Acho que o Amrabat, ele não pode sair. Acho que um dos nomes certos de todas as seleções possíveis que fizerem da Copa do Mundo. O outro meia, Luka Modric, da Croácia. 2 grandes chances criadas, 89% dos passes certos, 74% de bolas longas acertadas, 1.4 interceptações por jogo, 2.3 divididas por jogo ganhas. Foi, assim, uma Copa tremenda do Modric. Acho que não vai chegar a ser uma polêmica, mas a gente pode dizer com alguma tranquilidade que foi uma Copa melhor do que a que ele fez na Rússia, que ele até ganhou bola de ouro do torneio, que catapultou, né, os prêmios de melhor do mundo dele, tanto pela France Football quanto pela FIFA, né, o The Best da FIFA. E o Modric nessa Copa, ele não fez gol, ao contrário da Rússia, não deu assistência, ao contrário da Rússia também, mas foi uma Copa gigante do Modric, que ele mostrou toda a capacidade dele, não só de armação, mas toda a capacidade dele de controlar o jogo, ser um termômetro do time, ser o ponto de tranquilidade dessa seleção da Croácia. Uma seleção da Croácia, diga-se, pior do que a da Rússia, que foi vice-campeã. O Modric, e eu acho que o jogo contra o Brasil demonstra muito isso, e ele pode não dar uma grande assistência, às vezes nem criar uma grande chance de gol exatamente, mas para a estratégia da Croácia, que vamos controlar esse jogo, vamos tentar deixar esse jogo aqui em banho-maria até chegar a prorrogação, os pênaltis. Ele é o jogador perfeito, porque se você marca ele te dribla, ele sempre tá nos lugares certos, ele sabe os atalhos do campo, um jogador dos mais inteligentes dessa geração, dos mais inteligentes de todos os tempos, essa inteligência em campo. Ele sabe ver os pontos cegos do time adversário, os pontos cegos da marcação do adversário que está enfrentando e se posicionar lá. Tanto que parece que ele parece estar sempre sem marcação. Claro que nesse jogo contra o Brasil ele realmente estava sem marcação, para além dessa grande qualidade dele de saber os pontos cegos, né, do time que ele está enfrentando. Mas acho que isso não diminui nada a grande Copa do Modric, a grande atuação dele contra o Brasil. Claro que faltou, acho que uma assistência, um gol pra gente colocar essa atuação dele no mesmo patamar da do Zidane em 2006, por exemplo, do Schneider em 2010, né, para manter entre as mais recentes. Mas foi uma atuação gigante. No primeiro tempo, que a Croácia foi melhor que o Brasil, ele foi o principal motivo disso, porque ele controlou como quis o jogo. No segundo tempo e na prorrogação, que o Brasil foi melhor, e na prorrogação até foi bem melhor, mas
Quando a bola caía no Modric, era o ponto de tranquilidade da seleção croata, mesmo nos momentos que estava sofrendo maior pressão do Brasil. E isso foi, durante toda essa Copa, a tranquilidade imensa do Modric, o ponto de calmaria, um grande meia, dos melhores de todos os tempos aí. Acho que, no mínimo, top 10 meias centrais de todos os tempos. O outro meia, Enzo Fernandes. Um gol, uma assistência, 3.1 divididos por jogo. Existe um antes e depois da entrada do Enzo Fernandes na Argentina. A gente lembra, né, que todo mundo começou essa Copa zoando bastante os irmãos pela derrota contra a Arábia Saudita. E o Enzo, ele, até meses atrás, ele jogava no River Plate, né, jogando aqui no Castelão, Fortaleza, jogando contra Fortaleza pela Libertadores. E, claro, até algum tempo na Europa, no Benfica. Mas essa Copa dele foi algo, assim, acho que nem o maior fã do Enzo Fernandes esperava que ele performasse tão bem assim. Apesar de ter bastante gente, eu vi... claro que eu não vou lembrar o nome para poder dar crédito aqui agora, mas muita gente já falava sobre o Enzo Fernandes, que ele merecia um lugar no time titular da Argentina. E ele fez valer essa chance que ele recebeu. Ele ajeitou completamente o meio de campo da Argentina. Lógico, o Messi é o grande nome da Argentina, o grande nome dessa Copa, não tem como fugir disso. Mas o que o Enzo Fernandes providenciou nesse meio, as atuações dele, atuações assim, de gente grande. O Enzo, se eu não me engano, ele tem 20 anos. Atuações de gente grande que ele demonstrou. Ele não sentiu o peso da camisa, e como vários outros antes dele pela Argentina sentiram, ele não sentiu o peso da competição, e quando ele recebeu a chance dele, ele fez valer essa chance. E a Argentina, a gente pode dizer que o título argentino não vem se o Enzo Fernandes não performa dessa maneira. Mesmo que o Messi jogando do jeito que estava jogando, acho que sem o Enzo, sem essa virada de chave dele, essa entrada dele, né, essa proatividade dele em disposição, essa disposição em tentar ser um protagonista, tomar para si protagonismo, tomar para si a responsabilidade do controle do meio de campo argentino, acho que o título argentino não viria, mesmo com o Messi atuando do jeito que vem atuando. Existe o antes e depois do Enzo na Argentina, um mérito também pro técnico dele, que soube ter essa sensibilidade, soube dar confiança e soube, né, colocar ele para jogar, e ele aproveitou a chance e fez uma Copa excelente, apesar também de ter jogado menos jogos do que alguns aqui, mas ele jogou justamente os jogos mais importantes, né? Oitavas, quartas, semifinal e final, todas com uma grande atuação. Ontem, na final também, atuação maravilhosa do Enzo Fernandes. O outro meia, Antoine Griezmann. 3 assistências, 7 grandes chances criadas, 3.1 passes-chaves por jogo e 59% dos duelos terrestres vencidos. Acho que é a estatística que mais chama atenção sobre essa atuação do Griezmann nessa Copa. Na Copa passada, já tinha um argumento muito forte para o Griezmann ser considerado o melhor jogador da Copa, ou ao menos o melhor jogador da França, né, na caminhada para o título. Mas acho que ninguém esperava um Griezmann meia, assim, um Griezmann todo campista, porque eu lembro bem que eu comecei a acompanhar o Griezmann quando ele era o ponta esquerda, aqueles pontos insinuantes, dribladores, né, de ir pra cima, na Real Sociedad. Depois, lógico, ele virou um segundo atacante no Atlético de Madrid, mas eu não esperava essa virada de carreira dele pela França, ainda jogar desse jeito numa Copa do Mundo. O Griezmann fez uma Copa sem precedentes, sem Pogba, sem Kanté. Ele fez às vezes
cada um deles, em cada jogo, a importância dele. Para a França pode se traduzir até num mau jogo dele, que foi ontem na final contra a Argentina. A Argentina foi a primeira equipe que conseguiu incomodar o Griezmann, e o jogo francês não fluiu naquele primeiro tempo, início do segundo tempo. Não fluiu, porque ele incomodado, ele sobrecarregado, a França não conseguia jogar. Creio que se a gente não consegue fazer isso, e um Griezmann mais solto, um pouquinho mais solto, acho que talvez aquela final poderia ter, né, outro roteiro. Não sei se o final seria o mesmo, mas o roteiro certamente seria diferente. O Griezmann fez uma Copa enorme, diz muito sobre quem ele é, sobre seu caráter como jogador. Acho que ele sai maior dessa Copa, maior do que ele já era. Mesmo com, né, os gols, as assistências que ele teve em 2018, mesmo com as temporadas que ele fez pelo Atlético de Madrid, acho que essa Copa coloca ele em um patamar um pouco diferente na história do futebol e na história das Copas do Mundo. Para mim, o terceiro melhor jogador dessa Copa, só atrás dos dois extraterrestres, que eu vou falar em seguida. No ataque, Lionel Messi, 7 gols, 3 assistências, gols em todas as fases da Copa. O que dizer do Messi? A gente pode começar dizendo o que a gente poderia dizer dele antes, que era que faltava uma grande atuação em Copas para ele, pra gente poder colocar ele nesse título de GOAT, de Greatest of All Time, melhor de todos os tempos. Agora não falta mais, né? Foi uma Copa assim, acima do normal do Messi pela seleção. Acho que, né, desde 2021 ele já vem numa toada diferente. Ele calou a boca de todo e qualquer crítico. Todas as críticas, algumas muito válidas, aliás, sobre as atuações dele pela seleção argentina, mas ele calou todos esses. Acho que não tem mais nenhum asterisco, nenhum porém, nenhuma vírgula que se pode dizer do Messi após essa grande atuação em Copas. Jogador com mais participação em gols. Foi um Messi na Copa do Mundo muito parecido com o Messi que muitas vezes a gente viu, né? Nesse melhor momento pelo Paris Saint-Germain, algumas vezes pelo Barcelona. É uma atuação que faltava ao Messi. Claro, ele foi eleito o melhor jogador da Copa em 2014, etc, etc, etc. Mas em 2014, eu acho que aquela eleição dele é muito questionável. Mas em 2014 faltou ele foi bem, mas faltou algo mais. E acho que esse algo mais ele entregou nessa Copa do Mundo do Catar. Messi, acho que pode ser eleito e ser considerado assim, muitos poucos argumentos contra o melhor jogador dessa Copa. Os 7 gols, muitas vezes mas foram 4 de pênalti. Mas, né, se pênalti fosse fácil, a Itália seria pentacampeã mundial. E eu espero que, né, todos os fãs do Messi que gostam de ficar desmerecendo os gols de pênalti de outros jogadores, acho que agora eles aprenderam, né, entenderam a importância que é que quando você tem um pênalti, você faça eles, quanto é importante ter um bom batedor de pênalti. Então acho que os fãs do Messi, né, os Messizetes, como são chamadas, agora não mais vão desmerecer os gols de pênalti de outros jogadores, outros grandes jogadores. Né? E o Messi, não tem nem o que falar. Atuação para a história. A gente pode se argumentar que é a top 10 atuações da história das Copas do Mundo. E, por último, lógico, ele, o menino maravilha, Kylian Mbappé. 8 gols, 2 assistências e um hat-trick histórico no final de Copa do Mundo. Acho que, assim como o Messi, tem muito pouco para falar do Mbappé. Fez 2 jogos ruins, né, nessa Copa. E mesmo assim foi muito importante nesses 2 jogos. Participou dos gols nesses 2 jogos. O Mbappé é um craque. Ele já é um dos melhores jogadores de Copa de todos os tempos. Ele só jogou 2 edições e tem só 23 anos. Pode jogar mais de 2 Copas do Mundo. O céu é o limite, pô. O céu é o limite.
Essa Copa ele teve que mais do que nunca chamar o protagonismo pra si. E é bom ver um jogador que aceita ser protagonista. Ele chama pra ser protagonista. Ele não sente o peso de chamar a responsabilidade pra si. Ele chamou a responsabilidade e ele fez de tudo pra que a França fosse campeã. Lógico que ele não fazia uma grande partida na final, seria ali a terceira partida ruim dele. O Otamendi deu um pênalti de presente pra França, mas o grande jogador é aquele que sabe virar a chavinha, sabe mudar os momentos mais importantes. E o Mbappé foi isso. A atuação enorme dele nessa Copa, atuação gigante, um grande jogador e que mais me dá vontade mais me dá gosto de assistir o Mbappé jogar e imaginar como é que ele vai ser daqui a 2, 3 anos, 5 anos, quando ele chegar no auge técnico, mental e físico dele. Ele já é esse jogadoraço. Ele já é agora. Acho que agora qualquer conversa sobre o ego do Mbappé, o Mbappé fala demais. Acho que com esse hat-trick na final, ele cala um pouquinho essas críticas, né? Que também são parcialmente invejosas, que muitos fazem sobre ele. O francês é um jogadoraço, não tem nada que questionar no futebol dele. Então essa é a minha seleção da Copa. Lógico, toda seleção, todo time precisa de um técnico. E o técnico não tem como fugir. Lionel Scaloni, técnico da Argentina, começou essa Copa perdendo da Arábia Saudita, perdendo a invencibilidade, né, de 33 jogos, se eu não me engano. Enzo colocou o Álvares, que não tem mais do que 23 anos, nenhum dos dois. Uma Copa do Mundo que a Argentina tinha pressão, a Argentina era uma das principais favoritas, chegando nessa Copa. Ele soube ser ousado, ele soube mudar o time, ele soube adaptar o time. E eu acho que numa Copa do Mundo, em geral, nos torneios de seleção em geral, principalmente numa Copa do Mundo, mais vale pro técnico saber se adaptar, saber mudar o time, saber substituir bem, mais vale isso do que exatamente ele ser um grande técnico, ele ter um grande currículo, ele ter grande experiência. Scaloni, existe um antes e depois da seleção argentina, e até de um Messi na seleção argentina, um antes e um depois do Scaloni. Acho que é o melhor técnico de seleções, acho que junto com o Deschamps nos últimos anos. Acho que mais do que o Deschamps até, se a gente for contar os últimos 2, 3 anos, né? O trabalho do Scaloni é sensacional, grande trabalho, ele fez valer a confiança, né, que a AFA teve nele, confiança ou assim, o peso que jogaram nele, tipo, vai aí. Acho que ele mostrou todas as suas qualidades, mostrou que é um técnico que ainda a gente não pode dizer que ele é o primeiro nível, né, porque falta mais grandes trabalhos, principalmente em clubes, né, que são o primeiro nível do futebol mundial, mas pelo menos no futebol de seleções ele mostrou que ele pertence ao primeiro nível. Ele soube ler as partidas, ele soube ler o que o time precisava, ele não se apegou a nenhuma vaidade, não se apegou a nomes, ele soube fazer as mudanças necessárias para a seleção dele ser campeã. Eu acho que, lógico que a gente não pode ser muito resultadista, mas acho que nesse caso o resultado ele avalia bem o que foi o Scaloni. Os títulos que a Argentina conseguiu depois de anos e anos e anos numa fila que parecia interminável. Agora, título de Copa América, título de Copa do Mundo. Scaloni tem muito mérito nisso. Teve Messi fazendo as melhores competições pela seleção da carreira dele. Sim, teve o Scaloni que soube providenciar o entorno do Messi, soube armar bem o entorno do Messi. E o Scaloni merece esse lugar aqui como grande técnico da Copa. Bem, essa é a minha seleção, as minhas considerações. Se você gostou, pode aí curtir, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e dizer nos comentários o que você mais concordou, o que você discorda. Sejam felizes. Até a próxima, pessoal.